Estou aqui hoje com meu amigo Thiago Alves, contrabaixista, e batemos um papo muito bacana sobre a era do bebop, a década de 40, e em particular falamos do álbum Da Merônia. trompetista Fats Navarro. Galera, um assunto muito bacana, confere aí com a gente. E aí, Thiagão? Beleza, mano? Muito álcool em gel na mão. Opa. Vamos falar sobre esses álbuns aí. Qual é o primeiro álbum que você trouxe pra gente aí? Eu trouxe na verdade, não é bem um álbum, né? Ele são compilações de gravações do trompetista Fats Navarro com sexteto do pianista Ted Dameron, né? Que foram lançados. As gravações são de 47 e 48, né? Então são várias gravações, várias formações, né? E depois, em 99, fizeram um CD disso chamado Dameronia, que é fácil de achar nos streamings, né? Sim. Ou no YouTube. Você digita lá, Dameronia, Fats Navarro, que vocês vão achar. Aí você pode ver que na capa tem lá 1947, 1948, né? E alguns músicos participaram, né? É um disco que eu escolhi, assim, porque é um disco de bebop, né? Às vezes as pessoas me perguntam, mas nossa, é difícil achar um disco genuíno de bebop, assim, da época, né? É difícil mesmo, assim, com qualidade boa, né? Nesse disco você dá pra ouvir, né? Tá tudo bem gravado, né? Sim. Apesar de ser de 47, 48, mas você ouve... Surpreende, porque às vezes você ouve algumas gravações, é bem difícil de entender o que tá acontecendo, Exatamente. Né? Esse tá bem claro, né? Super claro, assim, né? E fora que a aula, né, que o Fats Navarro dá de linguagem, né? Não só o Fats Navarro, os outros músicos, né? Tem o Charlie House, tenor, tem um Parker, né, de alto em algumas faixas. Art né? Blake na bateria. Art Blake, Max Roach, né? Nelson Boyd, se não me engano, de contrabaixo, Tommy Potter. E o Ted Dameron, né? Sempre de piano, né? Então são compilações, cara, dos selos da época, né? Do Blue Note, que já tinha, né? E da Riverside também, né? Sim. E eu acho que deve ter alguma coisa da Capitol também. Né? Então eles juntaram essas, né? Um monte de faixas, né? Porque naquela época não saía um disco assim, né? Com bastante faixas, né? Então geralmente eram... Até pelo lance da época de custo, essas coisas, exatamente. Né? E também... o compacto, né? Exatamente, era um compacto. Só cabia uma música. Né? Lado A, lado B, né? Então, tipo, era uma ou duas músicas em cada lado, assim, né? Sim. Mas os pessoal iam lançando, né? né? Enfim, tinha bastantes lançamentos, né? Sim, vários singles, né? Exatamente, as gravadoras dessa época elas trabalhavam pra isso mesmo, né? Então, tipo, esse propósito, né? É um álbum maravilhoso, assim, né? E engraçado que a gente tava falando, né? Que você, eu reconheci, nossa, tem uma música lá que, nossa, parecia uma harmonia de outra, né? Sim. Né? No caso da música, tem uma música chamada Nostalgia, né? As composições, acho que, se não me engano, todas elas são do Ted Dameron, né? Que foi um grande compositor da época, do bebop, assim, né? E por sinal, eu não conhecia. Eu fui conhecer quando você falou que ia falar desse álbum. Eu não conhecia. Então, essa música Nostalgia, ela é em cima de um standard, né? O Out of Nowhere. Porque era muito comum nessa época o pessoal pegar as canções mais antigas, né? Os standards, né? As canções que vinham de filmes, né? E eram famosas, né? Então os compositores Gershwin, Cole Porter, né? Enfim, Jerome Kern. Então, pegavam essas composições e faziam umas novas músicas em cima. Em cima delas. Em cima delas, né? Em cima dos standards, né? Que é o caso... O Charlie Parker fez muito isso também, né? Com o caso do Nali, que muita gente não sabe que é em cima do Indiana, né? Com uma música tradicional, super antiga. Eu já não sabia. Então, sempre nessa época do bebop sempre acontecia isso, né? O pessoal pegava... Né? Criavam novas músicas, né? Em cima de temas já conhecidos, né? Uma coisa que existe até hoje, na verdade, né? Até hoje, muita gente faz isso, né? Então... Eu achava que essa prática não era tão antiga, mas já era, né? É muito antiga. Já vinha lá. Mas a música Out of Nowhere é do Parker. Não. Mas acho que é porque eu ouvi a primeira versão, quando eu fui pesquisar essa música, eu ouvi do Parker, eu ouvi muito. Que é até curtinha, né? Praticamente é um coro de improviso, se não me engano, é bem curta. É do Johnny Green, né? Que é o mesmo compositor do Body and Soul, que é uma música bem famosa, que é a mais famosa dele, né? Sim. Muito gravada. Então não é do Parker. Então, que mas foi gravada, né? Pelo Parker. Que eu ouvi a versão do Parker. E essa música foi uma música que eu usei muito pra estudar, bicho. Muito pra estudar.
pra improvisar. Até foi uma das primeiras que eu consegui tocar o walk, foi nessa música. Legal. Então, quando eu ouvi, né, nesse álbum, tipo, eu falei, nossa, bicho, acho que porque eu ouvi tanto, né? Aí eu falei, meu, tá muito na cara que é Out of Nowhere. Até eu olhei assim e falei, ué, meu, parece. Eu falei, pô, tá rolando um plágio aqui, mas eu falei, alguma coisa tem. Agora eu falei, não sei quem veio antes, quem veio depois. Quem tem uma música em cima do Out of Nowhere também é o Daniel da Alcântara. Ele tem mas ele fez em samba, né? Em samba jazz, assim. Eu não lembro o nome da música, mas ele tem. Acho que ele gravou no. Tá naquele álbum dele? Acho que tá no álbum dele. É de todos os tempos, né? Esqueci o É, nome Canção para Tempos Melhores. É. Acertei bem o nome, né? Desculpa, Daniel. Mas, pô, eu vou dar uma conferida. Uhum. Eu vou dar uma conferida nessa aí. Uhum. E Thiago, me diz uma coisa. Eu tô aqui meio representando a galera mais leiga no assunto, vamos dizer. Até porque essas dúvidas de muita coisa que eu pergunto é dúvida que eu mesmo tenho, né? Uhum. O que classifica seu bebop? Cara, o bebop foi um movimento dos músicos, né? Dos músicos negros, né? Uhum. Saltar isso. Um movimento de improvisação, né, cara? Na verdade, uma liberdade musical que eles procuravam na época e acharam, né? Uhum. Então, foi um movimento artístico, assim, dos músicos de se expressarem, né? Como eles queriam se expressar, né? Certo. Então, foi criada uma linguagem, né, cara? Né? Porque antes, a gente tem que pegar um pouquinho antes do bebop pra gente entender um pouco, né? O pessoal fala que tinha a época do swing, né? Sim. Né? Big bands, né? Ou de cantores, né? Enfim, porque dessas músicas, né, que a gente tá falando dos standards, o pessoal apresentava essas músicas, né? As melodias eram mais simples, né? Um pouco. E a galera, tipo, os músicos queriam, né, improvisar, né? Então queriam criar algo mais, né? Então começou a rolar jam sessions, né? Que não sabe o que é jam, é um encontro dos músicos. Os músicos começaram a tocar essas músicas, né? E começaram a praticar a improvisação, né? E a estender, né? Não só tocar o tema, né? Então, ou só improvisar, ou improvisar, sei lá, ficar um tempo limitado, né? Tipo, não, só um chorus, só uma parte, não. Né? Começaram a desenvolver, né? E isso foi criando uma linguagem, né? A linguagem, né, que, tipo, se a gente analisar musicalmente, né? Nesse período do bebop, a gente começaram a pintar as tensões dos acordes, né? Porque os acordes antes, vamos falar de uma forma assim, bem simples, eram mais simples, né? Uma forma mais tranquila de falar. E os improvisadores não tocavam as tensões, né? Tipo, ficavam ali na terça, quinta, sétima maior, sexta, sétima maior. Né? E o bebop foi aumentando, né, cara? Os caras começaram, né, a explorar as outras tensões, nonas, 11ª, aumentadas, 13ª. As outras possibilidades. Exatamente, tanto harmonicamente quanto... Exatamente, por causa dos solistas, né? Então os solistas começaram a ver que tinha essa possibilidade, né? Sim. Então quando você ouve o som, é muito característico, né? A fraseologia do bebop, né? Tem muita coisa do cromatismo também, né? Os solistas também eles para chegar, né? Fazer um movimento para chegar, sei lá, de uma nota para outra, numa mudança de acorde ou numa passagem X, né? Usavam muitos recursos. Usa até hoje, né? É a base, eu costumo dizer que o bebop é a base da improvisação moderna, né? Que a gente tem hoje, né? Então, se você quer... eu quero começar a mexer com improvisação, quero ser um improvisador, só que não tem jeito. Você tem que parar um tempo e dar uma estudada no bebop, né? Então, ali é a base, né? Então, eu já ouvi alguém comentando sobre isso, então vamos supor, na verdade, então o bebop é algo bem moderno, entre aspas, é algo que acontece hoje. Exatamente. Né? Não é uma coisa que ficou para trás e não se toca mais desse jeito, né? Exatamente, Ele é uma linguagem atual ainda. Sim, uma linguagem que chegou para ficar, né? Mais para frente, né? Tipo, o Miles Davis, né? O Miles Davis é um cara também que ele tocou com o Charlie Parker, né? Tocou com o Dizzy Gillespie, tem gravações, né? Com o Charlie Parker, com o Dizzy, né? Ele fez parte do movimento, ele tocou, só que
ele começou a mudar o rumo um pouco, né? Ele começou, né, com a coisa do cool, né? Do cool jazz, né? Sim. Que ele tava fugindo um pouco dessa escola do bebop, né? Uhum. Tentando e tocando as coisas mais melodiosas, né? Mais respiradas, né? As harmonias, né? Mais paralelas, né? Então foi Sim. o início do movimento que a gente fala de harmonia modal, né? Ele começou com esse movimento. Mas, mesmo o Miles, né? Tipo, tentando fazer isso, não teve jeito. Ele veio do bebop, né? Ele passou por isso, né? Sim. Então, uma época, né, a galera entrou nessa onda do Miles Davis, né? Mas depois, logo em seguida, né? Já na década de 60, já era uma misturada, né? Os músicos já vieram, tipo, a turma do Lee Morgan, Fred Hubbard, né? Era de Sim. tudo, né? Os caras tocavam bebop e tinha o lance também cool, então... Eles já viraram uma fusão dos dois. Exatamente, né? Tem o pessoal que chama de hard bop, né? Sim. Ou essa fase, assim, né? Então o hard bop é essa fase pós-cool. Exatamente, depois, né? Certo. E também começaram a entrar outros ritmos, né? Então uma coisa mais funkeada, uma coisa mais latin, né? Porque no bebop mesmo era mais swing, né? Mais, né? Tinha uma coisa ou outra assim de um latin, né? Sim. Uma coisa mais muito meio estereotipada, assim, né? Então, mas depois veio o Miles Davis, né? Como eu disse, com essa coisa mais do cool jazz, e depois, né, veio o hard bop, que era uma fusquinha de tudo, né? Então, e foi então uma coisa que vai, né, foi agregando, depois, né, a música vai seguindo, né, com, né, fusion, né, música brasileira, entra em cena, enfim. Sim. Mas assim, a base da improvisação é o bebop. É o né? bebop. Todo mundo, né, passou por E ali. antes do bebop, era praticamente as big bands. Sim, era swing, né, que a gente fala, né? As big bands eram muito famosas, né? Sim. Então, dessa época... Em TV, né? Exatamente, assim, muitos shows, né? Duke Ellington, Count Basie, né? Sim. Aí tem a Benny Goodman, né? Tommy Dorsey, Glenn Miller, né? Com a banda que o Glenn Miller... muita gente não sabe, mas a banda do Glenn Miller, ela é uma banda bem famosa, eles todos morreram num acidente de avião. Né? Caramba, não sabia Um acidente de avião. Eu sei que Glenn Miller toca muito em festa de formatura. Sim, o Moonlight Serenade. Tem um momento lá que rola. Moonlight Serenade e aquela outra famosa também, né? Como que é o nome disso? Putz, eu tenho até um CD. In the Mood. Eu tenho até um CD já começa com essa música. Isso, então. Eram uns hits da época, né? Sim. Da década de 20, 30, né? Então a música improvisada tem esse berço aí, né? Sim. Então, porque nas big bands tinha um momento de improvisação, mas era aquele, como você falou, era bem mais controlado, né? Exatamente. Era como se fosse, praticamente como se é tudo baseado como se fosse uma apresentação mesmo de um programa. Pessoal, você improvisa, depois é você e acabou, né? E teve bandas... Era mais organizado, né? Sim. E teve bandas que seguiram o movimento do bebop também, né? Se você analisar a banda do Count Basie, a banda do Ellington, os músicos, né? Eram bastantes músicos do movimento bebop que tocavam nessas bandas também, né? Clark Terry, né? Tava lá, Ed Lockjaw Davis, né? Saxofonistas, né? Então, próprio Lester Young, Coleman Hawkins, né? Esses caras também, né? São muito respeitados no bebop, né? Os caras começaram, né, mesmo. As bandas também foram, né, seguindo, assim, né? Sim. O passar do tempo, né? Isso que é legal também, né? Se você pegar gravações da banda do Count Basie, né? Você acha gravações lá bem antigas, assim, do final de 30, assim, né? E depois, mais pra frente, você vê que a diferença, assim, é a mesma coisa do Duke Ellington também, né? Sim. Então, você vê a evolução também das bandas, né? Você pegou esse álbum em específico, além da... Qual que é que você pensou nele, assim? Qual que é? Esse álbum, assim, foi um álbum que me apresentou, ele foi um pianista de Nova York, um amigo meu chamado Ehud Asher, que ele é especialista em bebop, né? Ele sabe tudo do Bud Powell, que é um grande pianista de bebop também, e também do Ted Dameron, né? Então ele me falou desse disco, assim, um disco que eu não conhecia, sei lá, até 3 anos, 4 anos atrás, né?
foi um disco e quando eu ouvi, eu fiquei, né, impactado, assim, né? Porque o que mais me chama a atenção é a fluência, né? Do Fats Navarro e dos solistas, né? Sim. Então, assim, uma coisa que na época eu tava buscando, assim, como contrabaixista, né? Na improvisar, né? Até essa linguagem, né? Como falar esse sotaque, né? Então, esse disco me ajudou muito, assim, a tentar a tocar nesse espírito desses caras, né? Tipo, né? Assim, não que a forma como eu gosto de trabalhar, eu não sou um cara que transcreve, não sou, né? Não tenho muito de tirar solo, mas eu tento entrar no espírito, né? Desse álbum, assim, e dos solistas, né? E tentar tocar desse jeito, assim, que é muito difícil, né? Ter esse vocabulário, essa linguagem. Então, é um disco que volta e mexe, assim, eu sempre ouço, assim, né? É sempre uma porrada, assim, é sempre, cada solo, putz, é um tapa na cara, assim. Depois os caras lá em 47 já fazendo isso, 47, 48, falei, caramba, né? Tipo, é isso, assim, toda vez que eu quero levar um tapa na cara, deixa eu colocar esse disco aqui, né? Então é isso. É engraçado, porque quando eu fui ouvir, você me falou há poucos dias, né, qual o álbum que você ia... E eu fui ouvir, eu já fui ouvir com aquele ouvido imaginando um negócio, tipo, aquela gravação bem ruinzinha e o cara se tocando. Eu ouvi né, a gravação tá bem nítida, como você falou, e, pô, o negócio tá muito atual, assim. Sim, eu falei, pô, parece que os caras gravaram em 90, isso aqui não é de... Pois é. Parece que você sente que tem uma sonoridade mais antiga, mas os caras tocando... a questão da improvisação, assim, tipo, muito... e energia, né? Energia, assim. E todo mundo novo, né? Tá todo mundo 0 km, né? Então, o negócio tava... Eu me surpreendi também, porque eu achei que ia estar mais num clima... Tipo, ia ter um momento de improviso e tal. Eu tava pensando mais num lance, mais no clima com as big bands, né? Que aí eu falei, vai ter aquele momento, tá todo mundo aí tocando, mas o cara vai improvisar, legal, pá. Não, mas você sente ali que tá, tipo... É uma energia, parece que... Aquela coisa... Provavelmente essas gravações também... Será que foram de ao vivo com o público ou de algum... Eu acho que não, foram ao vivo de estúdio, né? De estúdio, né? É outra coisa que eu fico imaginando também, né? Porque, assim... Não tem jeito. Por mais que a gente tente, né? Quando a gente vai pro estúdio, a gente... Não é a mesma coisa de tocar ao vivo, né? A energia, ela muda. É uma outra energia, né? Eu agora fico imaginando, imagina ver esses caras ao vivo, né? Porque, tanto dessas gravações também, elas são curtas, porque um problema de tecnologia na época, não dava pra lançar músicas longas, né? Por causa do eles tinham que se limitar nos códigos de improvisação. Tem músicas que estão divididas e tal, né? Agora eu fico imaginando, imagina assistir uma jam ao vivo desses caras, imagina que energia que deveria ser isso. Deve ser um negócio maravilhoso. Porque você sente essa energia sabendo que foi gravado no estúdio, né? Exatamente, né? Tanto é que eu ouvi, eu falei assim, aí teve uma hora que eu fiquei prestando atenção, eu falei assim, pô, não consigo ver ter um barulhinho de público, porque eu tive a sensação que eu falei, pô, acho que eles captaram isso de algum show, de algum clube, né, que tinha muito disso, né, de CD sendo gravado. Até por isso que muitas vezes a qualidade de áudio é inferior, porque, pô, o microfone a lá captação na frente, que teve era aquilo que tinha, né? E nessa não, tava com tudo muito claro. Eu falei, pô, então acho que não é de ao vivo, né? Eu acredito que deve ser de estúdio. Mas parece que os caras estão tocando num show, né? Você ouve e você sente aquela coisa bem viva, né? Exatamente. Não tem aquela coisa muito bonita, tá tudo muito certinho. Não, você sente aquela coisa que sobra, né, da galera ali, né? Provavelmente agora não dá pra saber, né, como eles gravaram, né? Mas de repente tava meio que junto na mesma sala. Com certeza. Né? Isso é bem provável, né? Sim. Uma sala boa, porque a qualidade do áudio é bem legal, né? Pra ser dos anos 40. Sim, exatamente. Bem bacana. Pegando uma rabeira, teria algum outro álbum pra você falar aqui ligado a esse? Falando de álbum de bebop, né? Tem o famoso Charlie Parker e Strings, né? E cordas, né? Que eu acho maravilhoso, lindo, né? O Parker, né? Solando uma orquestra atrás, que é um disco bem famoso, né? Geralmente os saxofonistas conhecem bastante, né? Sim. Tem um disco também do pianista Bud Powell, né? Chamado The Amazing Bud Powell, que é um disco de trio. Né? Quem é o baixista? É o Tommy Potter, que também é maravilhoso, né? Então o Bud Powell era um virtuoso, né? Sim. Né? Esses dois discos agora que me vieram à mente, assim, sim. Né? Tipo, que são da mesma época, né? E tem um disco também do
um disco do Duke Ellington, da banda do Duke Ellington, chamado Blanton Webster Band, né? Que é com Jimmy Blanton, baixista que tocava com ele, né, no final da década de 30. Né? Tem um baixista que morreu com 23, com 24 anos, morreu em 40, 41. Tem essas gravações também, né? Na verdade são compilações, né? Também, sim. Dessa mesma época, 38, 39, 40, né? Com a banda, e o Jimmy Blanton solando, né? Ele é o solista da banda, né? E tem o Ben Webster também como saxofonista maravilhoso. Esses discos é um disco de bebop, né? Então, apesar de ser vendo uma big band da época do swing e tal, mas os caras tocando bebop, né? Então, sim. E é legal que é um baixista, o Jimmy Blanton, né? Que tipo super virtuoso, né? Acho que foi o primeiro cara que ele e o Milt Hinton foram os solistas, os primeiros solistas, assim, né? Tipo, chegaram, assim, e colocaram o baixo na frente, assim, né? Então, tipo... Então, esses discos, assim, são, acho que, uma boa referência, assim, pro bebop. Pô, legal. E alguma conclusão aí, final pra... É isso, cara. Acho que, tipo... às vezes o pessoal, né, rola um preconceito, né? Ah, não, um disco na década de 40, né, não vai ser legal, não. Já tá tudo resolvido lá, né? Então, e se você quer ser improvisador, quer ter uma base boa, né? Você tem que passar por isso, é um processo, né? Você tem que saber dessa linguagem, né? Dos temas, né? Como que os caras articulavam, né? Como os caras pensavam, né? E correr atrás. Hoje em dia tem internet, aí tem 1 milhão de artigos, né? Sim. 1 milhão de histórias pra procurar, né? Enfim. Tá em inglês, mas dá pra traduzir. Hoje pra traduzir tá tudo muito fácil. Entendeu? Né? Então, eu acho que é isso, essa imersão no bebop, eu acho que é muito bacana. Sim, e até pra quem... Você falou de quem quer improvisar, tem que ouvir, mas até pra quem não toca, né? Sim, também pra entender, né? É legal entender esse lance que você falou, que os caras vieram das big bands, tinham tudo aquele lance de seguir o arranjo e tal, e foi um momento dos caras se libertar. Sim. Na verdade, não era porque era ruim, era porque, tipo assim, não, a gente quer fazer algo diferente, algo nosso, como se estivesse num churrasco, né? Exatamente. Numa reunião entre amigos, falar, vamos tocar e deixar fluir, né? Então esse foi um período, uma transformação que acho que foi natural, né? Não foi algo tipo, agora vai ser isso, não. Sim. Simplesmente foi brotando, né? Exatamente. E mudou o rumo da música improvisada, né? Apesar de o pessoal, tem isso também, os músicos da época não gostavam de ser rotulado como beboppers, né? Porque bebop, na verdade, foi o termo que os jornalistas brancos acharam pra rotular eles, né? Onde você se encaixa? Você é do bebop, né? Tipo, mas os músicos não gostavam, só é música, né? Tipo, a gente tá tocando só, né? É só isso, é a nossa música, né? Tipo, não gostava muito desse título na época, né? Sim. Mas não tem jeito, pra história ficou bebop, né? Então, tipo, né, pra história organizada... Então, na verdade, eles não estavam preocupados, falar, agora vamos criar... Não, tipo, a gente só quer tocar. Exatamente, né? E é legal pra quem não conhece entender que isso aí simplesmente foi um processo, né? Exatamente. Uma passagem, independente de quem não é, se o cara é musicista, né, ou não, né? Mas conhecer um pouco dessa... Por que tem esse lance, né? O lance... Na verdade, simplesmente aconteceu, né? Foi algo que aconteceu, não foi algo... Pensaram, os jazzistas se reuniram e falaram, agora a gente tem que criar, né? Não, sim, né? Sim, foi algo que tipo assim, vamos tocar, bicho. O quê? Vamos e é legal também saber que na mesma época, assim, um pouquinho depois, aconteceu um movimento muito parecido na costa oeste, assim, porque esse Charlie Parker, essa galera diz, né? É tipo Nova York, né? Muitos deles não nasceram lá, mas estavam lá, encontravam né? tudo por lá, né? Exatamente. E teve um movimento muito parecido na costa oeste, né? Que é lá em Los Angeles, né? Que olhar no mapa, Nova York e Los Angeles é tipo que São Paulo, Manaus, mais ou menos. É, bem longe. É bem longe, né? Então com o Lee Konitz, o Warren Marshall, né? Uma galera lá também. E engraçado que também, muita coisa do Lee Konitz tem muitos temas em cima dos standards, né? Então, tipo, isso que é muito legal também, né? Tipo, conhecer esse movimento também da costa do West Coast, que o pessoal fala. Sim. Né? O Lee Konitz, acho que é o Lenny Tristano, que é o pianista também bacana. Então, o Lee Konitz, Lenny Tristano,
e o Warren Marshall, que é um saxofonista, são legais, assim, são os pilares, assim, dessa... E esse processo também, bebop, acabou acontecendo e não tinha, provavelmente não tinha uma comunicação. Tá acontecendo isso, meio que aconteceu natural em ambas as partes. Tinha, mas era muito mais... Não é que nem hoje, não é que nem hoje, né? Exatamente. Tanto é que depois muitos músicos, né, se encontraram, né? E, sim. Né, o pessoal foi gravar lá, o pessoal de lá foi gravar em Nova York. Não sei se estou certo em falar isso, mas provavelmente era algo que iria acontecer mais cedo ou mais tarde. Pode ser que, dependente se tivesse em contato ou não, ia acabar acontecendo. Sim, né? sim. Porque o músico tem esse lance de querer inovar ou buscar algo diferente, sair daquilo. Pô, eu quero fazer um... A expressão, né? A forma de se expressar. Sim. Né? Uhum. Acaba gerando, tipo, pô, quero sair daqui, dessa zona de conforto aqui, quero ver mais possibilidades, né? Exatamente. Eu acho que é algo natural na música, né? Sim. Principalmente para essa parte improvisada. Putz, você falar de improvisar ferrou, não acaba, né? Cada hora vai ter algo novo, né? Exatamente. Dentro de uma linguagem, mas algo novo, né? Isso aí. Show de bola. Fechou. Então, é isso. Muito bom. Mais uma vez, obrigado por compartilhar aqui comigo e agora com vocês aí também. Toda vez que eu bato papo com o Thiago, geralmente sempre venho contextualizando sobre algum álbum, algum músico, alguma história. Então, dessa vez a gente fez esse bate-papo aqui para mais pessoas, né? É isso aí. E que venham mais. Hoje falamos do álbum da década de 40, né? Foi 47, 48. Isso. E falaremos sobre mais álbuns aí da história da música improvisada. É isso aí.